Zacarias capítulo 7. O jejum reprovado pelo Senhor. No 4º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. O povo de Betel havia enviado Sarezer, Regem, Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor e para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram essas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando Neguebe e a Campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão. E não oprimas a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar. Deram-me as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os antigos profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como clamei e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas espalhei-os com um vendaval entre todas as nações que não conheciam. Assim a terra que deixaram para trás ficou destruída, de modo que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra desejada em uma desolação. Zacarias capítulo 8. Bênçãos para Jerusalém e para as nações. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Sião e estou zelando por ela com grande indignação. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, que então se chamará cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres, idosos, ainda se sentarão na praça de Jerusalém, cada um com um bordão na mão, por causa da idade avançada. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isto pode ser maravilhoso demais aos olhos do restante deste povo naquele dia, mas será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: fortalecei as mãos, vós que ouvistes neste dia estas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia em que foi posto o fundamento do templo do Senhor dos Exércitos, para que fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhe davam ganho, nem havia paz para o que saía e para o que entrava, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como nos dias passados, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá a sementeira de paz. A videira dará o seu fruto, e a terra produzirá a sua colheita, e os céus darão o seu orvalho. Farei com que o remanescente deste povo venha a herdar todas essas coisas. Ó casa de Judá e casa de Israel, assim como foste uma maldição para as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, mas fortalecei as mãos. E assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como planejei vos castigar sem compaixão quando vossos pais me provocaram a ira,
diz o Senhor dos Exércitos. Resolvi, nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais, isto é o que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, julgai com retidão e paz nos tribunais. E ninguém planeje no coração o mal contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu rejeito todas essas coisas, diz o Senhor. De novo, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, bem como o do 5º e do 7º e o do 10º mês, se transformarão em regozijo, júbilo e festas alegres para a casa de Judá. Amai a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim, muitos povos e poderosas nações virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na barra das roupas de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias capítulo 9, profecia contra diversas nações. Palavra do Senhor contra a terra de Adraque, que atinge Damasco, pois as cidades de Arã e todas as tribos de Israel pertencem ao Senhor. E também Amate, que faz fronteira com Damasco, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Tiro edificou fortalezas para si e acumulou prata como o pó, e ouro como a lama das ruas. O Senhor a despojará e lançará sua força no mar, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon verá e temerá. Também Gaza terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança se frustrará, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Um povo misturado habitará em Asdod, e exterminarei a arrogância dos filisteus. Tirarei o sangue da sua boca e o alimento abominável dentre os seus dentes, e ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus. E será como chefe em Judá, e Ecrom como um Jebuseu. Acamparei contra o exército ao redor da minha casa, para que ninguém passe, nem retorne. O opressor não passará mais por sobre eles, pois agora vi com meus olhos. O humilde rei de Sião e seu vasto domínio. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, filho de jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, libertei os teus presos da cova sem água, por causa do sangue da sua aliança. Voltai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro, pois curvarei Judá como arco, usarei Efraim como seta. Convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente, ó Sião. O Senhor aparecerá por cima deles, e a sua flecha sairá como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com redemoinho do sul. O Senhor dos Exércitos os protegerá. Eles devorarão e pisotearão as pedras de atirar. Também beberão o sangue deles como vinho, e se encherão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, porque serão como as pedras de uma coroa elevadas sobre sua terra.
Quanta bondade, quanta beleza! O trigo dará vigor aos jovens e o vinho novo às moças. Zacarias capítulo 10. Promessas para Judá. Pedi ao Senhor as últimas chuvas. Pedi ao Senhor que faz os relâmpagos e ele lhes dará chuvas copiosas e relva no campo a cada um. Pois os ídolos do lar falam ilusão e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos falsos, procuram consolar em vão. Por isso seguem o seu caminho, como ovelhas, estão aflitos e sem pastor. A minha ira se acendeu contra os pastores e eu castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo na batalha. A pedra angular sairá de Judá, dele sairão a estaca da tenda, o arco de guerra e todos os chefes. Eles serão como guerreiros que pisoteiam seus inimigos na lama das ruas durante a batalha. Lutarão porque o Senhor está com eles e envergonharão os cavaleiros. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, porque tenho compaixão deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, o seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, seu coração se regozijará no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, porque os redimi. Eles se multiplicarão como antes. Embora os tenha espalhado entre os povos, eles se lembrarão de mim em terras remotas, viverão e voltarão com seus filhos. Pois eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria, e os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não haverá lugar suficiente para eles. Passarão pelo mar de aflição, e as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo secarão. Então a arrogância da Síria será abatida, e o poder do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias capítulo 11. O castigo dos ímpios. Ó Líbano, abre tuas portas para que o fogo devore teus cedros. Ó cipreste, geme, porque o cedro caiu, porque os mais excelentes são destruídos. Ó carvalho de Bazã, gemei, porque a densa floresta está sendo derrubada. Ouvi o gemido dos pastores, porque a sua glória está sendo destruída. Urro de leões fortes, porque foi destruída a arrogância do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, cuida das ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam sem serem punidos, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque me enriqueci, e os seus pastores não têm piedade delas. Eu não terei mais piedade dos moradores da terra, diz o Senhor, mas entregarei os homens, cada um nas mãos de seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Cuidei das ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, e a outra chamei união, e eu cuidei das ovelhas. Destruí os 3 pastores num só mês, porque me cansei deles, e eles também se cansaram de mim. Então eu disse, não cuidarei mais de vós. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído, e os que restarem, cada um coma a carne do seu próximo. Tomei a minha vara, graça, e a quebrei, para desfazer a aliança firmada com todos os povos. Ela foi anulada naquele dia. Assim os pobres do rebanho que me respeitavam reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Eu lhe disse, se
Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. Caso contrário, deixai-o. Pesaram para meu salário 30 moedas de prata. O Senhor me disse: lança isso ao oleiro, esse belo preço pelo qual fui avaliado por eles. E peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a fraternidade entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato. Pois convocarei um pastor na terra que não cuidará das que estão morrendo, não procurará as perdidas, não curará a ferida, nem alimentará a sadia, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O seu braço secará por inteiro, e o seu olho direito ficará completamente cego.